Oi, pessoal, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente, inclusive para poder divulgar o nosso congresso. O que a gente quer é tratar de alguns temas que são temas super polêmicos e que a gente vai discutir no 10º Congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que é um congresso esse ano, infelizmente, nós vamos ter que fazer virtual. E a gente vai fazer virtual justamente por conta desse período todo de pandemia. Então, o mundo, nosso congresso começa dia 12 de agosto e vai 12, 13 e 14. E a primeira que vem aqui, que vai estar no nosso congresso, é a nossa querida professora Amólia. Bom dia! Bom dia! Que, aliás, nós estávamos falando, que sorte de marcar essa live para hoje, hein? Meu Deus! É verdade, muitas novidades, muitas Eu novidades. acho que o governo não dorme, eu já cheguei a essa conclusão. Porque a hora que você para tirar uma soneca, você acorda no dia seguinte e já está cheio de coisa. Pode ser às 4, às 5 da manhã, eu não sei. Eu acho que ele está fazendo um turno 24 horas. Verdade, verdade. Vamos começar pela nova lei? Vamos começar pela nova lei, que, aliás, bom, já está sendo discutida desde a semana passada, e a pergunta que todo mundo fazia era: se sancionar, o que vai ser com a PR, né? Porque já está uma confusão, ninguém sabe muito bem o que fazer. Se suspende o processo, se espera a decisão, se aplica a lei. Afinal, ele vetou ou a gente agora vai ter uma outra discussão aí para o Gilmar Mendes? Vetou, vetou, com a graça de Deus. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Estou vendo aqui Vinícius e Deses entrando. Olá, Vinícius, o Yuri, meu amigo. Várias pessoas aqui dentro da live, já olhando as novidades. Bom, vamos falar primeiro da publicação na madrugada, sempre é assim, né? Antes da meia-noite, porque publicou com data do dia 6, portanto, data de ontem. Da Legrave aqui também, beijo da Legrave. A lei 14.020. Eu tinha chutado que ia ser 14.021, mas o governo se antecipou. Quase. Eu queria saber qual o número da Mega Sena agora. Você passou perto. Foi 14.020 o número da lei. Bento, meu querido, daqui a pouco Bento entra. Eu saio e Bento entra. Sai você, entra a Carol, que também já está aqui, ó. Isso. Então, olha. Está todo mundo querendo ver o que você vai falar para poder se preparar, entendeu? Bora, vamos embora. Então, vamos rápido, porque eu só tenho aí 20 minutos, né? Para todo mundo poder falar um pouco. Lembrar que essa redação nova da Lei 14.020 é a medida provisória 936, com as alterações trazidas pela Câmara, e que o Senado podou algumas dessas alterações e agora o governo vetou outras dessas alterações propostas pela Câmara. O governo vetou, em suma, a maior parte dos artigos acrescidos pela Câmara, que dava ou isenção fiscal ou isenção de contribuição social. Prorrogavam ainda mais essas isenções. Então, ele vetou praticamente todas as isenções, mas para nós, no âmbito do direito do trabalho, dois vetos nos interessam. É o veto do inciso 4 do artigo 17, que era... Oi, Felipe, que era a ultratividade. Não sei se vocês lembram que eu já fiz aqui com Tereza uma live em que a nova redação dizia que era automaticamente ultrativa as normas coletivas que se vencessem até dezembro, 31 de dezembro, e isso ia entrar em conflito com a MP 927, porque a MP 927 diz o oposto, que depende do empregador unilateralmente, dentro do prazo de 180 dias, prorrogar ou não essas normas coletivas. Então, ainda bem que o governo percebeu essa incongruência, conflito de duas leis. Eu acho que ele ouviu a nossa live. Também acho. Quando você estava terminando a live, você falou assim, seria bom se ele ouvisse essa live. Eu acho que ele ouviu. Ele pensou tudo que você falou que ia comentar. Vetou o inciso correto, inciso 4 do artigo 17. Então, não tem mais a discussão
da ultratividade e a norma em conflito. E vetou, finalmente, o artigo 35 da lei, que seria a alteração do artigo 39 da Lei 8177, que falava dos juros e correção monetária, que era, lembra, era o rabinho da mudança. Então, tirou essa incongruência que ia piorar a nossa situação. Então, eu acho que o governo fez um dever de casa muito correto, né? Eles são muito responsáveis com isso. Eu só sinto não terem vetado também aquela questão da cooperação com o sindicato para fins do INSS, que era uma situação um pouco, para mim, assim, estranha. Não entendi bem a finalidade desse artigo. Bom, vamos falar, então, aqui rapidamente do motivo da nossa live hoje, é chamá-los e convidar todos vocês para o nosso congresso, que é o Congresso da Academia, que acontece anualmente. Então, esse congresso terá grandes nomes de acadêmicos e cada um vai falar sobre um tema. O meu tema vai ser exatamente o direito intertemporal, trazido com a redação antiga e a redação nova da Lei 14.020 e a redação antiga da 936, MP, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no congresso, grandes palestrantes, e aqui hoje nós teremos pelo menos 4 de nós, né? Ou 5, né? Você, eu, Bento, Carol, acho que só, né? Somos nós 4. Da Legrave. 5, acho que esse meu amigo da Legrave, ele vai me matar com isso. Bom, aonde a gente quer hoje tocar no assunto, que não vai ser o meu tema no Congresso, mas eu acho importante falar, é a decisão do ministro Gilmar Mendes, em que deu uma liminar determinando a suspensão de todos os processos, não falou só de execução, falou processos, em que houvesse a discussão TR versus IPCAE. Essa atitude foi feita nos autos das ADCs 58 e 59, e logo após, talvez 1 ou 2 semanas após, o pleno do TST ter se reunido e, por maioria, ainda não fechou o julgamento, mas já conta com a maioria, ter decidido que é IPCAE mesmo depois da reforma trabalhista e sem aquelas modulações. Isso porque o Supremo já tinha uma decisão que é vinculada à correção de créditos públicos em precatórios e, por conta dessa decisão, o TST já havia decidido lá no passado que seria IPCAE para nós também, o Índice de Atualização Monetária, baseado nessa, vamos dizer, nesse entendimento do Supremo Tribunal. Naquela época, quando o pleno do TST decidiu, houve, então, uma reclamação contra essa decisão e, inicialmente, houve uma liminar mandando suspender e, depois, no mérito, entenderam que não estavam violando as teses do Supremo e nós prosseguimos com o IPCAE, quando veio, então, a reforma trabalhista mandando aplicar TR. E aí voltamos à briga, se a TR é inconstitucional ou não, porque era todo esse o fundamento do acórdão do Supremo Tribunal Federal, mas que tratava de precatórios. Bom, muitos juízes, e eu posso dizer porque agora eu advogo, já despacharam determinando a suspensão de quase todos os processos de execução, porque 90% dos processos em fase de execução, o que se discute é exatamente se é TR ou IPCAE. E muitos já mandaram suspender, e eu já vinha peticionando, pedindo decisão fatiada, isso é, prosseguir nos embargos à execução, o julgamento das demais matérias, e em relação à discussão TR/IPCAR, que prosseguisse pela TR e ressalvasse o direito, isso é, suspendesse o julgamento só do IPCAR para futuramente decidir na forma do artigo 356, que fala da sentença fatiada ou sentença parcial. Pois bem, acho que isso gerou tantas reações, os advogados trabalhistas apavorados, porque quase tudo ia ficar parado, que houve um agravo regimental e aí o Gilmar fez uma flexibilização. Ele diz, olha só, não é para parar tudo, senão para o judiciário inteiro, né? Então, prossegue na TR e deixa essa discussão, diferenças entre TR e IPCAE, para o futuro. E eu acho que andou muito bem nesse sentido. Já vi juízes, né? Ontem mesmo eu ajudei 2 colegas, né? Me pedindo uma ajuda aí para despachos,
já pedindo como é que vai despachar para prosseguir. Eu acho que tem que ser sentença parcial mesmo. Julga todos os embargos em relação aos cálculos, excesso de penhora, julga toda a matéria, porque, apesar do CPC falar da sentença parcial na fase de conhecimento, isso é perfeitamente aplicável à fase de execução. Então, julga, fatia, julga aquela parte, manda prosseguir o crédito pela TR e um dia, quem sabe, quando isso for decidido, cobra-se a diferença. As execuções não vão acabar, essa é a verdade. Não vão acabar. Aquele monte de índice que o CNJ havia conseguido de redução e de equilíbrio vai por água abaixo, não é? É verdade. Realmente, essa sentença parcial ela vai permitir que o processo termine, mas não termine. Vai sempre continuar. Vai cada vez mais a questão da flexibilidade da coisa julgada, né? Fora a questão com relação aos temas de ação rescisória. Como é que fica o prazo para ser rescisórias, não é? Eu acho que eles vão dar aquela... Eu acho que eles vão dar aquela solução muito parecida com a que o Fux deu, não sei se você lembra, na terceirização, que era aquelas em que já passou o prazo, ainda está no prazo para recorrer e etc., você vai aplicar a coisa julgada inconstitucional, mas não cabe ação rescisória. Eu acho que ele foi mais ou menos nessa pegada. Não cabe ação rescisória, mas enquanto não transitou em julgado, você pode tentar modificar. Aqui a nossa questão mas se transitou, isso vai ser uma coisa julgada inconstitucional? Porque a nossa execução prevê lá que o título inconstitucional ele é ineficaz. Então, se a sentença já determinou a correção pelo IPCA-E e transitou, e nós estamos na fase de execução definitiva, como é que a gente vai resolver essa solução? Porque se ela é uma coisa julgada inconstitucional, teoricamente caberia ação rescisória, né? Quando eu estava no tribunal, a gente decidiu alguns casos assim de prefeitura e não tem a coisa julgada, não existia sobre a questão inconstitucional, ou seja, poderia rediscutir. Na pior das hipóteses, entrar na ação anulatória. Você pode fugir da rescisória, mas entra com a anulatória. Não sei. Muita matéria pessoal nova, hein? Vou olhar. Aqui, muita matéria. Acho que está na hora do colega entrar, né? Eu acho a hora da Carol. Olha, a Tininha falou que você é a melhor. E olha, melhor do que ela ser a melhor é a gente ser amiga dela, gente. Isso é o melhor, ser amiga dos melhores. Ai, meu Deus. Agora vem a Carol. Carol, um beijo, Dália Grave. Um beijo para todos vocês. Até daqui a pouco. Então, muito obrigada, viu? Vamos, Carol, obrigada. Já estou te chamando. Um beijão. Beijo, obrigada. Vou sair aqui. Tá, até já. Vamos ver, cadê a Carol agora? Muita coisa nova para discutir. A Carol vem aí também com mais coisas. Meu Deus, para eu achar a Carol aqui vai ser difícil. Pedir ajuda aqui para os meus óculos. Carol, cadê você, Carol? Olha, estou quase chamando o Delegrave que eu já achei. É muita gente para achar, não? Mas a Carol estava por aqui. Vamos ver. Nossa, que difícil. Procurando. Carol Tupi, agora vai. Aí, pessoal, bom dia. Quem está chegando agora. Agora quem está entrando. Aí. Outra colunável. Carol Tupinambá, que vai estar hoje à tarde no nosso primeiro encontro internacional, membro do Cielo também. Hoje a gente tem 2 grandes encontros, né? O pessoal já está se movimentando aqui, Carol. Como a gente está com 5 horas na frente, o negócio já está... Está todo mundo já se comunicando para a entrada daqui a pouco, né? Vai ser 3h30 da tarde aqui que a gente resolveu se encontrar para poder fofocar um pouco mais cedo. Mas o grupo lá está animado, né? Pois é, vamos ver, vai ser uma discussão interessante, né? Lembrando que para hoje também é tudo gratuito,
E a gente aqui fazendo a divulgação do nosso congresso, que a Carol também vai estar recebendo o professor Giuseppe no congresso, né? Isso. Ontem ele entrou em contato, né? Eu não tinha, nunca tinha tido nenhuma interação com ele. Muito simpático, né? Muito É querido. ótimo, fala um português perfeito, fala um português perfeito. Impressionante. Vai estar nos esperando em Milão, no seminário pequenininho que a gente vai fazer, porque é o retorno, né? Vamos tentar fazer um seminário físico lá em janeiro. Vamos ver se a gente consegue. Em janeiro já? Parece que em janeiro abre. O que eles estão dizendo aqui é que as faculdades vão fechar até o final do ano e depois a gente, em janeiro, começa a voltar os centros universitários. Vamos ver se tudo der certo, né? Mas eles vão voltar aos poucos. Não sei muito bem. Eles ainda estão discutindo o que vão fazer. O negócio aqui está pegando fogo, viu, do retorno. E eu vou ter a honra de apresentar o professor Ludovico no nosso seminário, não é isso? Da academia. Exatamente. Ele é uma das pessoas mais influentes com relação ao direito e tecnologia, né, Carol? Que você foi responsável agora para tratar dessa greve aí dos aplicativos. Eu acho que a gente tem duas dúvidas, né? A grande dúvida que a gente, a maior que tem é, eles têm representatividade sindical e todas essas medidas eles poderiam pleitear, porque parece que a greve que eles fizeram foi justamente para pleitear melhores condições. Mas eles tinham condições, ou seja, eles queriam a aplicação das medidas provisórias. O que eles queriam? Eles poderiam fazer esse movimento grevista? Quem que foi a representação deles ou não tinha representação nenhuma? Ficou uma coisa solta? Porque isso é muito interessante, que inclusive a gente vai discutir no Congresso, que é essa interferência dessas novas tecnologias em todas essas relações. Como é que fica aí a... É o tema central do Congresso, né, Tereza? Aproveitar para chamar as pessoas, convidar as pessoas, que realmente a programação está uma coisa maravilhosa. É isso. Cumprimentar as pessoas aqui, os confrades que eu estou vendo entrar, alunos, a Nayara, mais quem que eu estou vendo? O Gustavo Versiani, muito bom. Tereza, então, eu acho essa greve, né, ela chama, alguns falavam de breque dos entregadores, né, ela chama a atenção para, na verdade, um movimento que tem caracterizado muito o direito do trabalho, principalmente a segunda metade do século XXI. Na verdade, agora, toda essa necessidade de isolamento social acabou jogando luzes, né, sobre esse tipo de trabalho. Mas o fato é que nós estamos experimentando, desde o início do século, ver uma modificação nas relações de trabalho, que pode ser, Tereza, assim, na minha opinião, acho que uma das mais importantes desde a introdução do trabalho subordinado, né? Porque é muito profundo e muito radical, e eu chamo a atenção em relação aos pedidos dessas pessoas, foi dia 1º agora, foi dia 1º/7, que ao invés de ser postulando vínculo e direitos derivados de uma relação de emprego subordinado, muitos queriam, né, questões muito singelas, ou seja, auxílio acidente, uso de equipamentos de proteção individual, né, um preço mais justo, uma transparência maior para deliberação acerca dos preços. E o que eu acho também muito interessante, que a gente não tem numa relação de emprego subordinado, o que tem se falado também, eu gosto muito do André Ziperi, né, Tereza? Eu vi a live de vocês, e ele, com aquele destaque que ele fez, esse direito de autodeterminação informativa, eu acho isso muito interessante em relação a esses trabalhadores em plataforma, porque, de fato, esse direito reputacional digital, como é que fica isso? A gente entra em vigor a LGPD aí com o artigo 18, falando da possibilidade até de portabilidade. Então, quer dizer, eu tenho que ter um controle, tem que ter ciência, tem que ter transparência do que as pessoas estão falando, me avaliando na internet. Isso é muito novo, isso a relação de emprego, né, não consegue alcançar esse tipo de proteção. Então, o destaque que eu faço, primeiro em relação a esses mínimos postulados, que não se confundem com os direitos típicos da relação de emprego, e aí eles trazem um certo alarme no sentido de que é necessário, urgente, premente, que sejam regulamentadas essas relações, esses 50 tons de cinza aí que a gente tem entre o emprego subordinado
e o trabalho autônomo. E aí a gente fica no sistema binário, que ou você tem uma proteção estatal bastante robusta e bastante relevante, ou você fica ali meio que jogado na sarjeta. Então, eu acho que isso é uma questão do mundo do trabalho atual muito relevante. Na OIT, isso tem crescido muito na Europa já há bastante tempo, né, Tereza? Desde flexi-segurança e tudo mais. Mas a recomendação 204, 202 também é legal, porque fala de pisos sociais, mas a recomendação 204 da OIT, aquela que traz 12 princípios do mundo do trabalho e tudo mais, ela mesmo fala, olha, ela traz a ideia de que não podemos ter um mundo do trabalho dicotômico, um mundo do trabalho maniqueísta, ou você é empregado ou você não é nada. Que é preciso alargar esse sistema de proteção social para fora da relação de emprego. Então, veja que no mundo do emprego, a gente tem até uma facilidade maior desses movimentos sociais. Porque você pega o megafone e o povo dali do chão de fábrica já se reunia. Hoje não. Hoje, com essa tecnologia, com esse trabalho espraiado, né, com essa capilaridade absurda, como é que você vai fazer para reunir? E aí a gente vai falar de reuniões mais leves através de tecnologia. E aí grupos de WhatsApp, né? E aí, enfim, grupos em redes sociais. Então, se viu esse movimento do dia 1º, quer dizer, que não foi impulsionado por nenhum sindicato, né? Isso é interessante. Então, ele traz uma reunião de interesses e não, é engraçado, e não um fluxo de liderança, como a gente vê no trabalho subordinado. No trabalho subordinado é o líder do chão de fábrica que pega o megafone e chama todo mundo. É muito mais simples, né? Muito mais singelo você ser levado nessa maré. No ambiente de internet, não. No ambiente de internet, você tem até uma pegada concorrencial entre esses atores sociais, entre cada um dos trabalhadores. Então, eles vão se unir por uma confluência de interesses e não necessariamente por o despertar de uma liderança. Então, são questões muito novas, são questões que são bem abarcadas na nossa programação, né? Do evento da BNT que você ajudou a pensar muito bem, porque são questões muito desafiadoras para o direito do trabalho, e um direito do trabalho que efetivamente consiga abraçar uma proteção social maior para os trabalhadores, né? A Constituição, ela protege os trabalhadores e não os empregados. Então, esse alarme que vem sendo despertado em toda a comunidade internacional, ele tem que chegar no Brasil. A gente não tem regulamentação zero para esse tipo, né, de trabalhador de plataforma. E veja que todos nós, Tereza, temos uma responsabilidade social muito grande, porque a gente está falando de uma relação de 4 pontas, ou seja, tem o trabalhador, tem a plataforma, tem o restaurante, digamos, né, do entregador, e tem o consumidor final, que somos nós. Então, quer dizer, será que vale a pena? Né, Carol? Exatamente. Quando a gente fala de trabalhadores de plataforma, a gente fala dessa relação triangular. Mas algumas espécies de trabalho em plataforma me colocam uma 4ª ponta, que é ainda o sujeito que contrata com a plataforma. Exatamente. Certo? Então, enfim, é uma questão muito, muito importante, porque enquanto o direito do trabalho todo ele é pensado nesse formato meta-individual, a gente se depara, né, com vínculos sociais que trazem uma certa concorrência de um entregador em relação ao outro, mas que, na verdade, nós temos que abraçar esse povo todo num regime de proteção social que sabe-se lá como. Por enquanto não temos lei, mas eu acho que é muito legítimo a viabilização disso tudo através de associações, através de movimentos sociais, como se deu agora no dia 1º. Exatamente. E tem uma... Ai, agora passou aqui, está passando tanta mensagem aqui que eu não estou... Estou vendo também. Que estava perguntando da parasubordinação. E aí eu vou indicar para vocês a live que a professora Carol fez com a Ione, que está maravilhosa e onde você tratou da matéria, dessas diferenças que tem.
E tá gravada, tá aí no canal da academia, no YouTube, que eu acho que vai ficar melhor aí para poder esclarecer todos esses pontos. A gente falou muito desses novos perfis sociais, novos perfis contratuais, foi muito legal, né? E vamos falar disso também no congresso da academia. A primeira parte do congresso é basicamente esses novos perfis, né? E trabalhando todo mundo. Aliás, quem abre o congresso é a Mariluz Veiga, que é a diretora da OIT, né? Isso! Esse papel da OIT, ela já está mandando Aliás, já chegou o texto dela escrito, né? Lembrando aí para o pessoal que quem fizer inscrição para o congresso vai receber durante o congresso aí os anais. Já fechamos a publicação, Carol, e claro, como a gente está falando em tecnologia, publicação 100% virtual, e os inscritos vão receber, além do certificado, o livro do congresso gratuitamente. A gente já conseguiu isso, já está em edição. Quer dizer, mas você tem sido maravilhosa nessa função, Tereza. E realmente está com uma produção absurda. Eu tô na comissão, né, de avaliação dos artigos. Ontem eu li o artigo do professor. Eu queria falar. A professora Carol está na comissão dos artigos e está chegando um monte, né? Vamos ver se o pessoal se anima, que ainda dá tempo. Ontem eu dei uma lida em alguns, fiquei muito impressionada com o do professor Ludovico, né? É um texto bastante denso. E realmente uma alegria participar disso aí, Tereza. Eu acho que o mais legal é a gente ver, né, o quanto que essas propostas desses entregadores foram simples, foram claras, foram justas e não se confundem com um pedido de vínculo. Né? A vida é mais complexa que isso. O trabalho está um pouco longe dessa realidade social, até por conta da legislação que a gente tem, na verdade, né? Eu acho que vai ser um novo parâmetro aí de coisas, uma nova fase que a gente vai viver, né, Carol? Que não sei, o problema é o que você falou, não temos legislação. E como vai ser tudo isso? Vai voltar para o ativismo? É muito. Agora, a legislação que tá ficando, e que eu achei assim, não é completa, mas a gente tem vários pontos da Argentina, você viu? Deu uma travadinha, mas foi. Mas você veja que essa parassubordinação, na verdade, na Europa, ela já tem desde 2005, você já tem legislação falando disso. E na Alemanha muito antes, né, Tereza? Na Alemanha muito antes a questão da parassubordinação. Na Itália, não, e como você na Espanha. A Argentina também está fazendo, o Chile também tem. E hoje nós vamos estar também com 2 professores. O professor, se eu não me engano, Rodrigo vem pela Argentina. E pelo Chile. É que nós estamos, acho que em 12, né, Carol? Já nem sei. Nossa. Eu imprimi aqui para poder me situar, porque eu já não sei nem mais o que é para falar. Você ainda mandou aquelas perguntas, porque eu acho que vai ficar bem completo o panorama, né, de como é que os países que estão participando realmente trazem algum movimento para que possa abarcar esses novos trabalhadores. E é engraçado como é que o Brasil tem sido tímido disso, né? A gente não tem um projetinho de lei aqui, outra colar, um movimento muito, muito tímido, muito enfraquecido ainda, né, Tereza, para a urgência da situação. Nós estamos entre as 10 economias do mundo, então, quer dizer, a gente não falar disso, me parece que vai contra, inclusive, as propostas do governo de querer crescimento econômico. Isso. Então, ou seja, se você não tiver uma regulamentação nesse setor, ou não tiver pelo menos um panorama de como a questão vai ser, eu acho que a gente corre o risco aí de perder para a Argentina. É isso aí, é isso aí, porque não é nada, mas a legislação deles está bem modelada, né? Tá tentando, tá um início bom. E eu achei interessante. Ontem saiu um artigo do André no Estadão, você viu? No blog, sobre ele me mandou. Tem coisa que eu não consigo. Ele me mandou, e aí eu achei bem interessante ele trazendo os parâmetros desse movimento do dia 1º, e aí falou dessa história que eu acho que é muito legal das plataformas, do trabalhador de plataforma, em relação ao direito de transparência, a questão da proteção de dados dessas pessoas, né? E como é que não encaixa
num sistema binário que a gente tem, uma série de elementos do vínculo de emprego. Por exemplo, na jornada, como é que você vai controlar essa jornada? Se você, quer dizer, é quando o sujeito está registrado, é quando o sujeito está online, é quando o sujeito está on work, ou como é que você vai controlar, por exemplo, repouso e falta? Quando ele der pausa no aplicativo, você vai aplicar falta? Então, assim, mostrando que esses elementos do vínculo, eles não conseguem se encaixar. Eu acho interessante. Como é que você vai falar de saúde e segurança? Como é que você vai aplicar as NRs quando você fala, por exemplo, de um número mínimo de trabalhadores para constituir a CIPA? E aí, como é que você sabe quantos trabalhadores a REP tem? Quantos trabalhadores a Uber tem? Sei lá, né? Quer dizer, vai contar quem está registrado? Vai contar quem está trabalhando? Então, assim, está violando a NR? Não está? Se a gente for aplicar o raciocínio do vínculo de emprego, fica tudo zonzo, não encaixa, né? Encaixa nada, Carol. Aliás, aquele livro que a gente publicou, Direito e Tecnologia, que a gente faz o comparativo dos 3 países. Quem lê a legislação, o comentário que faz a professora Alessandra, que vai estar numa live conosco a semana que vem aí na academia, vai estar com a Ione, e que ela fala só sobre essa questão de proteção de dados, do poder de direção. Nós vamos ver o que a gente está anos-luz de tudo isso. Foi ela que escreveu, ela vai estar nessa live também e mostra aí a nossa defasagem com relação à legislação. Acho que é hora de uma reflexão para a gente ver como é que a gente vai encarar todo esse desenvolvimento que vem por aí, né? Carol, olha, muito obrigada da tua presença. Vou chamar agora aqui o Bento, que já estava por aqui. Bento, beijo. Daqui a pouco, Carol. Todo mundo, beijo. Que a turma tá animada, viu? Vão entrar meia hora antes. Beijão, até já. Agora, Bento, vamos ver onde está o Bento para falar de um assunto não menos importante, que eu acho que esse aqui é o calo no sapato de todo advogado, tá virando... o Jobim já está aqui, Bento. Acabou de entrar. Quer dizer, não sei se ele acabou de entrar. Olha, um monte de gente para te ver, olha. Para nos ver, vamos dizer assim, né? Ó, Yuri. Como é que está nossa querida Natal, Bento? Bom dia, Tereza. Oi, né? dia. Bom dia todos os amigos que estão, né, aqui acompanhando. O Natal está uma chuva só. Né? Apesar da fama de cidade do sol, mas nessa época do ano não é bem assim não. E este ano tá um dilúvio, né? Então o clima aqui está bem fechado. Um abraço para o amigo Felipe Bernardes. Né? E de antemão, Tereza, eu quero aqui de público registrar, né, além do agradecimento pelo convite, mas registrar a sua atuação. Eu prezo muito, até porque eu busco também assim ser, eu prezo muito as pessoas que não apenas têm as ideias, mas que colocam as ideias no papel, que realizam. São pessoas não apenas pensadoras, mas realizadoras. E você tem dinamizado a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né, junto com toda a diretoria, à frente o presidente Alexandre, e tem dado uma afeição muito especial e tem trazido, né, muita atenção e levado a academia para as pessoas, que é o que importa, né, que a gente consiga prestar um serviço. E você tem feito isso muito bem. Parabéns, você é incansável, é dinâmica, né, já nos conhecemos há muito tempo. E você cada vez tem sido mais dinâmica. Parabéns mesmo. Né? E é um prazer estar aqui. Depois de ouvir, eu estou desde o começo, Vólia e agora Carolina, é uma responsabilidade muito grande. Né? E depois ainda vem o nosso mestre dos mestres, esse queridíssimo amigo Dalegrave. E os temas escolhidos a dedo, né? Porque essa questão do IPCA e TR é uma questão delicadíssima e na situação em que se encontra, justamente está se indo ao encontro daquilo que mais se combateu, e foi até o grande argumento da reforma trabalhista, que é a questão da segurança jurídica. Foi. Até agora, desde a reforma, não tivemos segurança nenhuma, né, Bento? Nenhuma, porque o acesso à justiça... Segurança, só discussão.
Claro, então como é que você pode até avaliar com mais precisão a reforma se você tem esse quadro de insegurança, né? Nós temos pendências no Supremo e, injustificavelmente, todo mundo sabe que o Supremo tem uma demanda muito grande, mas a questão é das prioridades. Então, tem lá o caso que é o ponto mais sensível da reforma, que é a grande restrição ao acesso à justiça, e teve aquele voto lá, o Barroso tal, relatou e a coisa está parada, né? A tarifação ou limitação do dano extrapatrimonial, né? A Ana Matra entrou com uma ADIM, até hoje não houve apreciação e tantas outras coisas, né? E essa questão do IPCA, e vejam, o Supremo fez um julgamento recente, mas o ministro Gilmar já assentou precariamente, provisoriamente, que apontou um distinguished, quer dizer, disse que havia um distinguished, mas não apontou qual foi o distinguished, tanto da ação como inclusive, do tema de repercussão geral, né? Então, isso trazendo, eu particularmente acho que até atualmente, né, o IPCA pela primeira vez está lá embaixo, mas a gente tem, independentemente de índice, que o que foi assentado pelo STF, e veja, e numa discussão de crédito tributário, né, em face da União, que o direito de propriedade eles têm que estar garantido, até porque é uma previsão constitucional. E aí o crédito alimentar ser menos protegido, sinceramente, não entra na minha cabeça. Mas daqui a pouco eu vou participar de uma sessão de turma, porque aqui em nosso tribunal nós temos a aplicação do artigo 930 do CPC, então, embora eu esteja na presidência do tribunal, eu participo em agravos de petição, de processos decorrentes de outros julgamentos, e ontem nós fizemos uma pequena reunião para saber como agirmos. Veja, a gente está levando a essas reuniões prévias. Porque, na verdade, vai ser importantíssimo isso, porque, por exemplo, eu agora estou em férias, mas eu estou participando de todas as reuniões da vara para saber como vamos levar os processos. Porque é uma preocupação geral. Ou seja, se vier um aceno do tribunal, é muito melhor, porque ainda que você não tenha uma uniformização a nível de tribunal superior, você tem pelo menos no regional. Você dá uma diretriz para os advogados, para os juízes, para as partes. A Vole agora falou de fazer julgamento parcial. Eu sou processualista. Vou falar uma coisa, e você também é processualista. Julgamento parcial é uma coisa que já não me desce faz muito tempo. Agora, então, parece que a gente está caminhando cada vez mais para julgamentos parciais. Começaram com algumas questões menos polêmicas, vamos dizer assim, e agora parece que tudo está virando julgamento parcial. Então, eu pergunto, como é que vai ficar toda a teoria da coisa julgada e a certeza da coisa julgada, não é? Ou seja, você entra no judiciário para ter certeza e você vai com incertezas. Não, e o que já veio, né, Tereza? Eu, em cursos de mestrado, durante um bom tempo, até eu trabalhei o tema da relativização da coisa julgada, né? Que para muitos, você está o professor Nelson Neri, é uma heresia. Né? Foi a aluna do Neri também, eu lembro que a gente discutiu isso na sala, e ele ainda e ele fazia a crítica... Ele odiava, né, essa tese. Ele odiava. E no fundo, teve uma vez um ministro do STJ, muito ligado a gente, que veio para fazer uma palestra sobre isso, e foi muito engraçado no evento que eu organizei, porque o professor Humberto Teodoro Júnior estava falando sobre isso, e naquela época, isso faz 20 anos, pioneiramente, e aí, aliás, o ministro estava falando sobre isso e o professor Humberto estava ao meu lado. E o professor Humberto disse, eu escrevi sobre isso agora recente, estou atuando, dei um parecer no processo no STJ. Aí o ministro, no final da fala, ele disse, olha, eu estou fazendo essa palestra depois que eu li no STJ em um processo o parecer do professor Humberto. Mas que, na verdade, toda a palestra foi construída em face de uma situação. Aquelas indenizações multimilionárias, absurdas, né? Em favor, muitas vezes, de maneira não republicana, havendo aquelas situações, em favor de alguém, né, com valores 50 vezes o que, de fato, valia a terra, né, ou o bem. Mas aí veja, como diz o professor Nelson Neri, por conta de situações excepcionais,
você voltar com a teoria da relativização, né? Porque há também o precedente lá citado, o caso Manesman, por Pontes de Miranda e tal, né? Mas, enfim. E agora, e uma curiosidade, viu, Tereza? A curiosidade, quem está aqui nos assistindo, é que há um problema muito sério com o PJE. E aí, é uma outra coisa que eu sempre bati. Então. Como é que fica isso no PJE? Porque o PJE, quem fez o PJE não sabia nada do direito. Eu já cheguei Exatamente. Então, quer dizer, a gente muitas vezes tem que fazer acrobacia para conseguir lidar com algumas situações do PJE. E como é que vai ser feito nesse caso? Então, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, né, à frente do nosso confrade, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, é uma pessoa muito diligente, né, e muito firme, está tentando resolver e certamente irá resolver, porque você tem toda a razão. Muitas vezes, vou lhe dar um exemplo, você quer remeter, é um caso de se declarar incompetente e você quer remeter para outra justiça, aí o pessoal me dizia, não, mas tem que extinguir e não remeter porque o PJE não permite. Aí agora, do mesmo jeito, eu disse, olha, o PJE é um instrumento, não é o processo que tem que se adaptar ao PJE, não. É o PJE que tem que ser o instrumento para o direito processual. Onde é que já se viu? Estão falando aqui que o PJE tem uma classe especial aí para julgamento parcial. Mas porque agora foi uma criação, e esse entendimento, mas não havia esse espaço no PJE, né? Segundo o pessoal fala, mas é uma coisa que isso tem que ser sempre muito visto, que o PJE tem que se adaptar ao direito processual e não o inverso, né? Se adaptar aos regimentos internos e não o inverso, porque isso é uma dificuldade, mas que é de menor importância porque está se resolvendo também, né? E o outro tema, né, que Carol falou aqui, também de muita importância, né? E você sabe que eu, inclusive, participo de um grupo de estudos, né, do Ministério da Economia, e onde, de minha parte, né, eu acho que isso tem que ser enfrentado. Por quê? Porque não é você transformar em empregado o trabalhador em plataforma. Não é isso. Aliás, não é isso. Aliás, nem nas legislações que já estão mais adiantadas com esse tema, estão falando de subordinação. Existe, óbvio, as questões da subordinação, mas a questão é tutela social para essas pessoas. Mas é claro, ele tem que ficar, né, sob o guarda-chuva de alguma tutela. Exato. Até porque isso é bom até para o governo, porque senão ele não vai contribuir e no final ele vai cair na assistência social. E aí, sem ter contribuído, vai ser um rombo gigante. Né? Exatamente, vai ser um rombo gigante. Então, ele vai ser um pária. Né? Veja que a nossa confreira, né, que é a presidente do TST, há 3 dias, né, foi uma capa do Estadão, onde ela mesma dizendo que não pode, porque você não é empregado, você trabalhar 20 horas, né, diárias. Então, quer dizer, e isso, um movimento inorgânico, mas que foi muito forte da paralisação, porque vai chegar no momento, né, o professor D'Alegrave, eu até repostei um post dele muito tocante, sensível, sobre a questão dos trabalhadores em plataformas de entregas de comida e que às vezes tem dificuldade de comer ao final do dia, né? Muito tocante, D'Alegrave é muito sensível, e houve uma grande repercussão nessa minha repostagem, mas ele não pode ser um pária. A nossa presidente mesmo afirmou isso, né? Quer dizer, não é você... mas é porque... E qual é o pensamento de alguns? Então, se você mexer, você vai gerar um encarecimento e vai afetar a competitividade, né? É o contrário, né? Claro, exato. Lá no meu, eu acho engraçado porque lá no meu Instagram, aliás, quem quiser seguir é Bento Herculano, @BentoHerculano. Aí, quando eu repostei isso do D'Alegrave, aí uma filha de uma grande amiga minha, uma juíza, acho que ela é formada em Direito, não sei nem se advoga, ela começou a criticar o pessoal que estava defendendo essa tutela. E aí teve um sujeito, que eu não conheço, que começou a brigar com ela. E eu estava rindo, assim, agora pronto, meu Instagram, né? Meu Instagram, o Lauro está falando aqui sobre a entrevista da ministra Peduzzi nesse sentido na Globo News. A nossa ministra é uma elegância em todos os aspectos, né? Eu sou fã há muitos anos, uma amizade muito antiga, e ela é fantástica. Pois bem, e ficaram os dois brigando nessa discussão. Mas eu acho que quem tiver a menor sensibilidade social
como você disse, não é transformá-los em empregados. Até porque tem uma questão muito importante que muita gente não percebe, é que 50% dos empregados não têm sequer carteira assinada. Aí tem os autônomos. Então, você tem num país de 210 milhões de habitantes, você tem cento e tantos milhões que podem trabalhar e o número assombroso daqueles que trabalham sem qualquer tutela, né? Ou uma tutela muito reduzida. Então, parece que chega a 70%, se eu não me engano. Então, qual é o grande desafio? O grande desafio é você trazer para a legislação, para a proteção social, um número expressivo. E não 40 e poucos milhões de empregados de carteira assinada, que é um número visível perante o nosso contexto. E basta a gente olhar para o mundo, para a Europa, a Itália, né? Eu me lembro, há uns 20 anos, ou uns 18, 17, eu fui convidado aqui para uma palestra de uma faculdade em Mossoró, que é uma cidade aqui muito bacana, aqui no Rio Grande do Norte, é o segundo maior município do estado, Faculdade Mater Cristo, o nome dessa faculdade, e lá é 40 graus na sombra, uma cidade maravilhosa, mas tem esse probleminha. Para quem não gosta de calor como eu, é um problemão. Mas lá o meu tema já era para subordinação, né? Então, veja, basta olhar para a Itália, a gente falou agora da Argentina, né? Mas vamos para o nosso tema, né? Para o meu tema, porque senão vou ficar no tema dos outros, né? E já fazer o convite a todos para participarem do Congresso da Academia. Esse congresso é muito tradicional, é um congresso muito bacana. Aqui no meu tribunal, é o único evento assim, que há um pedido para a presidência da gente escrever. O ano passado, o tribunal escreveu quase todos os desembargadores. Infelizmente, eu era palestrante, mas tive que declinar porque eu tinha uma viagem para o exterior na mesma época. Que, graças a Deus, né? Porque foi minha última viagem internacional. Olha a vantagem desse congresso virtual. Ninguém está podendo falar que não vai presente. Não, e graças a Deus que eu não desisti, porque o nosso presidente disse, olha, mas você vai deixar de ir para o congresso? E eu fui para a Itália e para a Turquia. Imagine, né? Que viagem gostosa, porque eu amei a Turquia e a Itália, eu não conhecia Roma. Né? Ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fui para essa viagem, não fui para o Congresso. A Itália, né? não conhecer Roma, eu não conhecer a Itália. É verdade. Mas em relação ao nosso tema, Tereza, que eu agradeço mais uma vez, é um tema que me é muito caro. A primeira vez que eu dei aula em pós-graduação foi em processo civil, não em direito de trabalho. Foi em 1996, na Federal de Pernambuco, a convite do colega Sérgio Torres. E foi uma semana inteira falando sobre direito probatório. Só que era na área do processo civil. Mas a gente sabe que tem muito pouca diferença entre processo civil e processo do trabalho. Então, eu acabei dando, acho que já dei aula nos 50 cursos de pós, né? Tanto que uma vez, até lógico, na generosidade dele, o professor Estevão Malê, né, me citou como especialista no evento, tal, não vou... Mas ele é muito generoso. Mas, enfim, é um tema que eu gosto bastante, né? E a gente sabe que o CPC se aplica quase que integralmente ao processo do trabalho. No processo do trabalho na CLT, são alguns pouquíssimos dispositivos, né? A partir do artigo, eu tinha até colocado aqui no computador na frente, mas perdi essa cola. Artigo, vou ver se eu acho aqui, artigo 791, se eu não me engano, não, 818, né? Porque já começa no 818, né? Pois bem, e que, na verdade, o que mudou foi com a reforma trabalhista. Antes de você continuar, Bento, vou fazer só uma interrupção. Nossa live vai terminar em 10 minutos. E o que eu vou propor, porque a gente apaga e aí, Dalegrave, eu te chamo numa live nova com mais uma hora inteira para você. Mas eu não vou usar uma hora toda, senão vão falar que é discriminação com horário. E agora eu não tenho nem olhado, viu? Eu perdi a hora realmente, viu? Mas fique à vontade, viu? Se eu puder falar então 10 minutos. Não. É melhor assim para não ter prejuízo. Olha. Porque senão ele vai falar 8 minutos. A gente termina a sua e começa uma live nova. É melhor porque não atrapalha nem o seu raciocínio e também não atrapalha o raciocínio. É que o papo vai ficando tão bom que a gente vai falando. Então, eu tenho 9 minutos. Então, pronto, eu tenho 9 minutos aqui. E a última informação que estão me perguntando, como se inscreve
Congresso no site do Congresso ou da Academia, www.andt, a Academia Nacional de Direito e Trabalho.org. Bento, mas a gente quer ouvir sobre o ônus. Depois eu dou mais informação do Congresso na live do Dalegrave. Tá certo. E Dalegrave, realmente, você dá 10 minutos para uma pessoa que fala com tanta densidade e com tanta facilidade, né, e tanto carisma. Eu sou absolutamente fã de Dalegrave. Além de uma pessoa espiritualizada, uma pessoa maravilhosa. Viu? Um grande abraço, meu querido amigo Dalegrave. Pois bem, então, a reforma trabalhista, na verdade, copiou a parte do ônus dinâmico da prova, trazendo para o processo de trabalho. E uma coisa que eu venho defendendo, né, ou vinha defendendo, porque agora não há mais necessidade dessa defesa, há 20 e tantos anos. Desde 96, quando eu dei esse curso a convite desse amigo e irmão Sérgio Torres. Por quê? Porque a gente tinha apenas 818 em relação ao ônus probatório, né? E muitas vezes se utilizando, lançando mão equivocadamente, pelo menos do ponto de vista teórico, do artigo 333 do CPC de 73, né? Que estava no 333. Por quê? O CPC dizendo o ônus da prova cabe ao autor do fato, né, constitutivo de seu direito e ao réu, no inciso segundo, o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. E aí, para muita gente, o 818, que ele antigamente dizia apenas ao autor compete provar o fato constitutivo do seu direito, então ele era muito mais enxuto e, para alguns, lacônico. Então, os próprios juízes tinham a mania, boa parte deles, de, quando era para decidir em favor do réu, invocar o CPC, no seu inciso segundo do antigo 333. E eu sempre disse que isso era desnecessário, porque bastava invocar o 818, porque o fato constitutivo, porque a questão de você transferir para o réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo decorria do 334, que dizia que os fatos incontroversos, confessados, notórios e presumidos independiam de prova. Então, por conta disso, bastava 818. Mas o legislador reformista, né, da Lei 13.467, ele resolveu copiar. E aí, indo um pouco adiante, mexendo no 818, trazendo o ônus dinâmico da prova. Uma coisa que eu sempre defendi, e nunca houve muito eco, mas trazendo até a aplicação supletiva do Código de Defesa do Consumidor. Então, algo não apenas de lege diferenda, mas de lege lata, ou seja, conforme a legislação já existente. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, acho que é o artigo 6º, inciso 8º, ao contrário, 8º, inciso 6º, acho que é o 8º, inciso 6º, que quando fala na facilitação da defesa dos direitos do consumidor, um dos mecanismos é quando se diz lá, e vejam, aquilo que Marinoni chama de norma processual aberta, quando se diz, poderá o juiz, e veja só como ela é aberta, subjetiva, a seu critério, verificando a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, inverter o ônus da prova. Né? Segundo Voltaire, tudo que é apenas verossímil é falso. Então, veja, verossimilhança. E a doutrina consumerista assentou que essa hipossuficiência não é econômica, é jurídica. Então, pode haver transferência de ônus, poderia já haver, mesmo quando para beneficiar um consumidor que não fosse propriamente hipossuficiente economicamente. Então, veja, o direito do consumidor um passo bem à frente. E usando o 769 da CLT, quando prevê o processo comum como fonte subsidiária, por que não se aplicar no âmbito do processo de trabalho? Até porque essa disparidade, essa assimetria
na questão da prova, Tereza, acarreta uma material desigualdade que acaba fazendo com que o acesso à justiça seja mitigado, porque o acesso à justiça, né, a doutrina processual norte-americana é bem clara nisso, inclui o amplo direito à instrução probatória. Tanto que nos Estados Unidos, ao invés de privilégios processuais para a fazenda pública, você muitas vezes tem a legislação prevendo a acentuação do ônus probatório do Estado, partindo do pressuposto de que o Estado tem mais capacidade probatória. Foi até minha tese de doutorado, protecionismo processual. Né? Agora, Bento, nesse teu raciocínio, que é a grande dúvida, principalmente dos advogados, com relação às audiências telepresenciais. Você acha que existe algum arranhão, vamos dizer assim, nesse princípio todo? Então, Tereza, a questão do ônus com relação a essas audiências? Eu iria até tocar nisso. Eram dois pontos, porque copiou o CPC, no sentido de que, conforme agora o 818, né, ele coloca no seu parágrafo 1º, né, que é o eixo central da modificação, que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir um encargo probatório, o juiz poderá inverter o ônus. E vejam, a prova excessiva, uma categoria que eu sempre defendi, que é a prova excessiva. E aí, consertando, e aí sim, um laconismo do CPC, e que o STJ tinha uma jurisprudência conflitante internamente, o momento de você fazer a inversão. E a CLT, com a reforma, resolve isso quando diz: poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de ser desincumbido o ônus que lhe foi atribuído. Porque o STJ tinha a turma que dizia que ele podia declarar isso no julgamento, e aí seria a famosa decisão surpresa. Claro, né? Pode. E, lógico, antes do CPC 2015, e isso não se concebe mais, mas prevaleceu a jurisprudência que ele teria que alertar. E aí, como o tempo está terminando, eu tocava aqui em 2 pontos. Não sei o porquê de não se permitir convenção de ônus probatório, se for ou por intermédio de uma negociação processual dentro do processo, ou se for para favorecer o empregado. Lógico que, antes do processo, né, não indo processualmente, para favorecer o empregador, seria demais porque há essa assimetria na hora da contratação. E a outra questão que eu iria já tocar, e você adiantou com sua perspicácia e inteligência, diz respeito às audiências telepresenciais. Né? Tem um colega, juiz da Bahia, Danilo Gaspar, que até escreveu... 1 minuto nós vamos ter. Pronto. Você tem... Eu estava falando de um colega que escreveu até um artigo muito interessante, sobre a questão da igualdade digital. Então, isso até acentua muito essa desigualdade, porque as ferramentas, não só de tecnologia, né, de qualidade, até de uma internet, mas até a condição de você buscar essa prova, de você diligenciar a realização, não só de parte, mas como provas de maneira geral, porque só os depoimentos pessoais e de testemunhas é que têm sido pensados, mas a audiência telepresencial tem que ser muito cuidadosa na hora da sua realização, porque pode, como você disse, realmente acentuar essa assimetria probatória, essa assimetria processual entre empregado e empregador. Mas muito obrigado, Tereza. Mais um cuidado aí para a gente tomar, né, Bento, na hora de fazer as audiências telepresenciais. Né? E é verdade. Essa igualdade digital aí vai ser um princípio que a gente vai ver muito por aqui agora, hein? É verdade, né? Mas aí você, com sua inteligência em Valência, né? Para quem não sabe, Tereza está aí na Europa, né? E você vai trazer luzes para a gente, né, Tereza? Então vê. Soltem bastante aqui, viu, Bento? Coisa boa, né? Gente, vou desligar, começar de novo e trazer o Telegrave que vai terminar. Vamos ver se ele começa falando já de igualdade digital, né? Bento, muito obrigado. O Bento também vai estar no nosso congresso. Estou
Estou desligando, começando de novo para ter igualdade digital com o Dalegrave, não perder nenhum minuto dele, hein? Eu lhe agradeço a todos. Um grande beijo, Tereza. Obrigado, querida. Boa semana. Bom, pessoal, voltando aqui para receber o Dalegrave. Sempre tudo que é mais difícil fica melhor, tá vendo? Olha, ele vai ficar com um bom tempo e a gente não come nada. Adorei esse princípio, pessoal, da igualdade digital. Vamos ver, cadê o Dalegrave? Vamos ver... Vamos ver se eu que não estou encontrando. Acho que o Dalegrave ainda não entrou. Olha, pessoal, enquanto ele não entra, eu vou dar informação aí do nosso congresso. O nosso congresso vai ser em agosto, 100% virtual. Os inscritos vão poder ter acesso à plataforma para poder assistir o congresso 30 de setembro. E a gente tem vários temas muito complicados que vão ser tratados nesse congresso. Ó, o pessoal voltando. Bom dia, professora Tereza. Eu estou zelando pelo princípio da igualdade digital. Até escrevi o nome para não esquecer, porque o Bento terminou, você viu, a fala dele com a questão da igualdade digital. Acho que agora... Eu fiquei naquela situação que nem a criança, assim, que é a última a receber o docinho, sabe? A distribuição do doce. Daí você começa a ver todo mundo ganhando um docinho, assim, e vai todo mundo embora. Você fala, puxa, mas será que vai ter para mim ali? Claro que você vai fazer um fechamento, olha. Dessa live especial. E ainda eu falei para a Vólia, Vólia, que sorte a nossa. A gente está fazendo a live, nós não combinamos com o Bolsonaro, mas ele sancionou a lei ontem à noite. Eu falei, meu Deus. Você viu só? Coitada da Vólia, né? Ela nem bem acordou, ela já tinha que comentar uma lei nova. Mas ela é fera, né? E a lei foi publicada na madrugada, né? Então, quer dizer, ainda bem que ela foi a primeira em Dalegrave, olha que bom. Pois é. Olha, eu quero agradecer primeiro o convite feito por você e pelo Alexandre, esse espaço tão bacana que você tem ocupado, você e a Ione, né? Toda manhã, café da manhã, até trouxe uma xicrinha aqui para mostrar que a gente está tomando café, né? Café da manhã, então você tem que pôr uma xicrinha aqui, né? Quase com uma cerveja já, viu? Indo para a hora do almoço. E é internacional essa nossa live, né? Você na Espanha e nós e eu em Curitiba. Quero agradecer também a Vólia, o Bento e a Carol que me antecederam, 3 feras aí, né? Uma responsabilidade falar depois deles, né? E eu vi que estava acabando o tempo, eu falei, meu Deus do céu. Eu levantei, eu pus minha gravata, peguei a xícara, eu falei, agora não vai dar tempo de eu falar. E já me atravessei lá, falei, Bento, é minha vez, mas acho que agora... A audiência ali tá mais ou menos, a audiência tá bacana ali, ó, lá, Tereza. Nós estamos 67 amigos ali, ó. E na verdade sempre dá um número maior, né? Que né, a gente só consegue olhar depois que fecha a live, né? E o nosso congresso que tá chegando, né, Tereza? Que dia que é? Agosto, né? Que dia? Dia 12 de agosto. 14. 12 de agosto. E começa dia 12 e sabe quem vai fazer a abertura, né? O maestro João Carlos Martins. E vai Ele é tio do Ives Gandra, não é? Ele é tio Ele não é tio do Ives Gandra? Exatamente. Ele é uma fera, né, esse maestro. A história de vida dele, eu vi o filme sobre a vida dele, né? Muito bacana. E olha, eu quero dizer para o pessoal que está nos assistindo que esse congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, às vezes as pessoas perguntam, o que é essa Academia Brasileira? A Academia Brasileira são 100 nomes fechados, e quando morre alguém, faz-se uma eleição, e as pessoas concorrem, levam os seus currículos, e são substituídas. Então, a Academia ela já existe há anos, ela foi fundada pelo Arnaldo Susequim, dentre outros, né? Que era a cadeira número 1, e hoje nós somos em 100 nomes, eu não sei se tem algumas cadeiras abertas, todos podem concorrer, aqueles que se acharem credenciados, cada vez
que houver essa vaga. E essa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ela tem esse evento, que era ali no Hotel Maxud, e dessa vez vai ser virtual, na minha opinião, um dos maiores eventos de direito do trabalho. Então, você que está nos ouvindo aí, eu estou parecendo aqueles marqueteiros, né, Tereza? Você que está nos ouvindo aí, faça a sua inscrição agora para o Congresso Online. Até minha amiga Denise ali, ó, bom dia, de Brasília. Denise, faça a sua inscrição para o Congresso Online da Academia. Silvia. Eu cheguei à seguinte conclusão. No começo, quando a gente começou a discutir se ia ter ou não um congresso, e realmente, Dalegrave, eu acho que é o congresso mais importante do Brasil, é esse. E está dedando aí que nós estamos inscritos e concorrendo para trazer para o Brasil, pela primeira vez em 2022, né? O nosso porta-voz é o nosso confrade Robortella, o Congresso das Américas. Sim. Nunca recebeu o Congresso das Américas. E nós somos um forte concorrente. A academia está trabalhando arduamente para conseguir trazer. Então, quer dizer... Eu acho que vai ser bem legal, tem bastantes nomes e painéis. Eu acho que... E eu gosto dessa questão online. Nossa, acabou meu celular aqui, está dizendo assim, ó, 15% de energia e vai acabar a bateria. Eu acho que a culpa é do Bento, hein? A culpa é do Bento. Vamos se agilizar aí, Tereza. Acabou de aparecer ali, 15% eu tenho, mas acho que dá. Bom, vamos se agilizar nesse negócio. Vai dar para fazer, porque o teu tema, inclusive, você já falou, eu estava olhando dentro dessa discussão de tecnologia, e eu me lembrava que você tinha falado alguma coisa num dos congressos da academia, e olha, Dalegrave, como você tá velho, não sou eu. 2012, você falava da questão digital e da subordinação estrutural, e que você fazia um paralelo dizendo como o mundo digital tinha atingido essa subordinação estrutural e já estava trazendo uma coisa nova. Eles deviam ter te ouvido naquela época, né, para já poder começar a trabalhar em cima de uma questão de proteção social. E agora a gente teve, né, nesses dois comentários aí que a gente teve, tanto com a Carol como com o Bento, que a gente pensa que o negócio está atingindo só a relação de trabalho, mas principalmente o meio jurídico nosso, né? Que a gente está com esse processo virtual, ninguém sabe direito como vai ficar. Eu, particularmente, acho... Eu acho o seguinte, hoje você fala muito da indústria 4.0 ou do mundo 4.0. O que é isso? Veja, o mundo 1.0, ou a indústria 1.0, ela começou com o operário da máquina a vapor, aquela indústria têxtil. E daí teve aquela revolta, o ludismo, que as pessoas tentavam destruir a própria máquina. Então, aquele era o protótipo do operário 1.0. Depois nós tivemos o Fordismo, que é o modelo da indústria 2.0, uma linha de produção, as esteiras, né, de Taylor, de Ford, né? Então, nós tivemos aquela coisa da fábrica grande, de Big is Beautiful, né? Carteira assinada, pleno emprego. Daí, na década de 70, nós tivemos os computadores, né? Já começa a revolução digital que você acabou de falar. Nós tivemos o computador, os PC, Personal Computer. E agora nós estamos vivendo desde 2011, a partir de uma feira industrial em Hannover, a maior feira industrial do mundo é na Alemanha, em Hannover Messe. Eles lançaram em 2011 a indústria... Esse ano também não acontece. Esse ano não teve, né? Pois é. E que é aquele mesmo que faz o Fórum Econômico de Davos, o Klaus Schwab, né? E aí ele traz esse conceito de indústria 4.0, que é uma imbricação do mundo físico, digital, biológico, genético, e é o que nós estamos vivendo hoje, esse mundo 4.0. E eu não sei se você sabe, dona Tereza, nossa jurista Tereza, autora de uma obra sobre desconsideração da pessoa jurídica. Verdade ou não? Você não escreveu um livro sobre desconsideração jurídica? Quando eu escrevi um tema sobre isso, a primeira pessoa que citei foi você. Eu não sei se você sabe, agora até me fugiu o que eu ia perguntar para você. Eu me esqueci. Mas eu já... de Davos. O Klaus Schwab, que é o grande desenvolvedor, desenvolveu esse tema de indústria 4.0, né?
que ele entrevista todo ano, os grandes líderes mundiais, ele também fala num livrinho dele muito bacana, um livrinho fininho, mas muito bacana, que é a Indústria 4.0, e ele diz do desemprego que isso pode afetar, mas também da possibilidade de nós nos reinventarmos e trazermos novas modalidades de contrato. Então, o que a gente está discutindo hoje no direito do trabalho, ele já vem também discutindo na gestão de empresa. É muito interessante isso. Sim, eles estão preocupados com isso, né? Inclusive, tem um estudo da OIT, feito pelos empresários da OIT, e eles estão super preocupados, porque a grande preocupação deles vamos dizer assim, a subordinação, eu tenho chamado figurativamente, porque para mim fica mais fácil de lembrar, de subordinação ao contrário, né? Que é as empresas ficarem na mão dos grandes cérebros que desenvolvem os programas, porque a gente está caminhando para uma sociedade, quer dizer, nós estamos numa sociedade absolutamente tecnológica, as empresas dão um suporte, mas elas precisam das pessoas para desenvolver. E o que acontece? Essas pessoas, que são os maiores crânios que desenvolvem, é uma população entre 20 e 30 anos, que até tratei, a gente estava conversando na live com o André Zipperman, sobre os ghost works, que são aqueles trabalhadores que ninguém sabe quem é, mas que desenvolvem tudo isso que está dando a possibilidade da gente falar. Só que esses caras... Os trabalhadores invisíveis, que de invisíveis não tem nada, né? Porque são decisivos. Eles são invisíveis porque ninguém vê, ninguém presta atenção fisicamente. A gente só vê de um ponto para frente. E eles estão justamente na parte de trás, que é o cérebro e o coração de todos os sistemas. E esse pessoal é assim, está desenvolvendo um sistema e de repente eles falam assim, estou indo para a Tailândia passar férias e não sei quando volto. E as empresas ficam loucas, porque elas precisam deles. Então, o que está acontecendo? Há uma dependência, né? Elas propõem... Tecnológica. Elas propõem mais do que a subordinação, porque elas não querem que eles façam isso e elas dependem dele. Olha que coisa louca. Não, agora eu me lembrei o que eu ia perguntar para você, doutora Tereza. Eu não sei se você sabe, existe o IBM Watson. IBM Watson é um robô da IBM que começou fazendo diagnóstico de câncer de pulmão. Então, ele cruzava informações, tipo um algoritmo, e ele dava um diagnóstico mais exato do que o próprio médico. E agora a IBM Watson está entrando nos escritórios da advocacia trabalhista. Não trabalhista, todos os escritórios da advocacia, né? Então, nós vamos ter que ter como colega, nosso trabalho, o Watson, beleza? Meu colega aqui, ele vai ter que nos ajudar e com esse perigo também de tirar a mão de obra, às vezes do estagiário, do advogado trainee. Mas são novos tempos, não tem como nós fazermos um ludismo e quebrar o IBM Watson. É a realidade, nós temos que nos adaptar a ela. É a sociedade do conhecimento, né, Daligrave? É a sociedade do conhecimento. Quanto mais conhecimento, porque para alimentar esse robô, vai precisar de alguém que coloque informações lá dentro. E aí que entra o ser humano insubstituível, que parece que essa crise da Covid-19 mostrou muito bem. Que a gente não pode viver sem o ser humano, que é o carro-chefe da OIT na Declaração do Centenário, né? O ser humano como centro. Você já ouviu falar do Kai-Fu Lee? Não. Kai-Fu Lee. Esse sujeito é o grande guru aí, até anote o nome desse cara. Ele é um escritor de Taiwan. Esse Kai-Fu Lee, ele ficou famoso por uma briga judicial entre a Google e a Microsoft. Ele desenvolve programas. E aí a China pega ele, tira ele da Google, da Microsoft, e hoje ele está lá na China desenvolvendo programas. Ele tem um livro muito interessante que se chama Superpoderes da Inteligência Artificial, China, Vale do Silício e a Nova Ordem Mundial. Esse sujeito, Kai-Fu Lee, é o guru hoje, né, que é dentro do que você falou ali dos trabalhadores invisíveis, essas mentes. Ele diz o seguinte, duas coisas que eu guardei desse cara. Primeiro, a demografia da China, essa superpopulação, ela faz da China um líder nesse segmento de inteligência artificial, porque eles têm a possibilidade de processar mais dados do que os demais países, porque eles têm mais gente. Então, veja que interessante para o Brasil. O Brasil é uma das maiores populações do mundo, está ali entre as 10 maiores populações do mundo.
Se nós tivermos esse insight, como ele está tendo na China, só que lá até é meio exagerado, eles fazem, né, detecção facial, aquele regime comunista deles é meio, controla tudo ali, né? Aí também não precisamos chegar a tanto. Mas se nós conseguirmos catalogar tudo, inserir dados, porque essa é a tendência, nós formarmos um grande acervo, né? E ele diz também que a inteligência artificial jamais vai substituir a criatividade, a empatia e a compaixão. Eu tinha até combinado de terminar com essa frase bonita hoje, a empatia e a compaixão. Mas já estou atravessando aqui, já que o Bento cortou, você me deu mais tempo. Esse é o Kai-Fu Lee. Então, jamais a máquina vai substituir aquilo que é o afetivo, o abraço. Uma vez no Facebook, eles tentaram criar um abraço, assim, que você apertava um botãozinho de curtir. Daí vinha uma almofada, assim, e se você se sentia abraçado, uma porcaria aquele negócio. Quem que vai querer ser abraçado por uma almofada, né? Então daí vinha uma almofada, assim, e te abraçava. Não deu muito certo agora, porque abraço, é oxitocina, você libera oxitocina, né? Então tem coisas que a máquina não faz, né, Tereza? Não vai fazer nunca no evento, né, Telegrave. Agora eu tô com o Bento, você falou do Bento, o Bento já roubou o tempo. Mas o Bento é ótimo. Eu gosto muito do Bento. Fala muito. Olha, ele esqueceu de contar, vocês esqueceram de contar que a turma da Academia Brasileira fala muito. Fala. Advogado geralmente é meio chato, né? Eu sou advogado, a gente se fala demais, né? A gente tem que ficar mais quietinho também, né? Fala mais ainda, em todas as esferas. Ó, o Jorge Honor está aqui, ele não está falando porque não pode. Bom, Jorge Honor é juiz. Você sabe a diferença entre advogado e juiz? Você é juíza também. Você sabe a diferença entre advogado? Advogado acha que é Deus, juiz tem certeza. Ai, Deus. É brincadeira, hein? É brincadeira. Mas vamos lá, Tereza, o que você tinha combinado uma pergunta para mim, minha querida? O que você quer perguntar aí? Na verdade, acho que a gente já falou de quase tudo que você ia falar, dessa questão de como interferia, dessa questão da subordinação, dessas novas formas de interferências da tecnologia nas relações de trabalho, quanto isso afetou, e a subordinação estrutural, que você falava que tinha sido muito afetada por esse mundo mecânico, vamos dizer assim, ou tecnológico, né? Não sei. Você me mandou uma pergunta dizendo assim, a tecnologia hoje, ela também gera emprego? Ela também está salvando a pandemia? Alguma coisa assim? Ela vai gerar emprego? Se ela vai salvar a pandemia? Se isso serviria para isso? Eu acho o seguinte, imagine, a pandemia é um saco, né? A gente está aqui, não pode sair de casa, e máscara, e não pode abraçar, também já está enchendo o saco esse negócio, porque a pandemia, ela é legal no início, né? Vou ficar uns dias em casa, home office, Só que depois aquele negócio não sai daquilo, já faz 3 meses, a gente não aguenta mais. Agora, você imagine, Tereza, pandemia sem internet. Você imagine pandemia sem a tecnologia que nós temos de conversar com live, fazer uma videoconferência. Você imagine a pandemia sem o serviço de delivery. Aí, meu amigo, seria o caos do caos. Então, respondendo a tua pergunta, a pandemia fez com que o mundo empobrecesse. Depois da depressão de 29, da queda da Bolsa de Nova York em 1929, o mundo nunca empobreceu tanto como agora. Nunca nós estivemos tão mobilizados como depois da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo um momento histórico de isolamento e de empobrecimento. Mas graças a Deus que nós temos a tecnologia. Porque se nós não tivéssemos a tecnologia, você imagina os escritórios, home office, você que nem na Espanha, você está conversando com seus assessores, você está fazendo sentença à distância, quer dizer, você continua produzindo. Independente se você está na Espanha ou está em São Paulo, isso é tecnologia. Então a tecnologia ela salvou o caos maior, no meu modo de ver. Se não fosse a tecnologia, o mundo estaria mais pobre e o caos seria maior, não te parece? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E acho que as doenças mentais teriam já aparecido num número muito maior, não é?
porque a grande preocupação agora da OMS é dizer das doenças mentais pós-pandemia, né? Tem vários estudos sendo feitos aí já com criança, com adolescente, como é que isso vai repercutir na vida deles, porque afinal de contas a situação, as pessoas vão ficando cada vez mais isoladas, mas é o que você falou, minha filha, por exemplo, está o dia inteiro no TikTok, né? Pelo menos ela faz ginástica, canta, dança, desenvolve o inglês e conversa com outras pessoas no mundo inteiro, que é muito interessante, né? A minha bateria aqui, ela tá dando 5%. Tá dando 5%. Ó, caiu aqui tudo. O pessoal hoje Espera aí. Heróico, olha só, 1h20, tá? A hora que eles verem o programa do Congresso, que começa às 8 da manhã e vai terminar às 7 da noite, eles vão ficar assustados. Mas eu falei, não precisa assustar, porque até dia 30 de setembro vai ficar aberta a plataforma aí para todo mundo poder assistir. E eu quero mandar meu abraço para o Cássio Moro, que estava ali, passou por ali. Ele está sempre conosco. Nosso juiz capixaba. Só um minutinho aqui, eu tenho que me abaixar aqui, porque a tomada escapou. Cássio é um grande ciclista. Agora deu. Eu pego esse Bento, viu? Tudo culpa do Bento. Deixa eu falar uma coisa aqui, Tereza. Quando a gente fala em futuro do trabalho na pós-pandemia, nós temos os efeitos conjunturais, né? Que é aquelas circunstâncias provisórias daquilo que nós estamos vivendo hoje, e nós temos os efeitos estruturais, que é o novo mundo, o que vai ficar realmente, mesmo depois de terminada a pandemia. Então, você pega dos efeitos conjunturais, trago dois exemplos. O vendedor de máscara está feliz, o vendedor de álcool gel está feliz, o pipoqueiro de estádio de futebol está triste, coitado. O que o pipoqueiro está vendendo? Nada, porque não tem aglomeração, não tem jogo de futebol, não tem show. Mas, em compensação, a Marília Mendonça está fazendo as lives dela e está tendo milhões de pessoas. Então, veja, nós temos efeitos conjunturais da pandemia, que é aquilo que os delivery, é aquilo que nós estamos incrementando em função desse isolamento. Mas a grande pergunta que a gente faz é o que vai ficar depois, né? Então, eu acho que vai ficar o seguinte, por exemplo, algumas questões. O home office, nós já tínhamos essa possibilidade, mas nós descobrimos que é possível você trabalhar à distância, você se comunicar à distância, o ensino à distância. E vamos falar a verdade, tem um lado bom também, né? Essa coisa de sair de casa todo dia, pôr a gravata, pegar o carro e tirar o carro, e trânsito. É só você pensar no Marginal de São Paulo. A melhor coisa para mim da pandemia foi me livrar da Marginal. Cada vez que eu tinha que dar aula, eu deixei de dar várias aulas, porque às vezes eu demoro 2 horas para atravessar a Marginal, não tem condição. Esses dias, a Escola Judicial 11ª Região do Amazonas me convidou para dar uma palestra lá para os juízes. E eu falei, claro. Daí eles, nossa, professor delegado, mas a gente já convidou o senhor umas 5 vezes, a primeira vez que o senhor aceita. Sim, mas nós estamos agora no online. Agora tá fácil. Eu estou em Curitiba. Eu não preciso ir até Manaus, que é longe, né? Para quem está no sul do país, Manaus é bem longe. Né? E já os voos cada hora estão mais complicados, né? Tá super complicado o avião. Mas quer ver uma coisa que eu acho que vai mudar? É o tamanho dos escritórios, né? Não o tamanho da empresa, mas o tamanho do estabelecimento. A gente tem bem clara essa distinção, né? Entre empresa e estabelecimento. Então, a gente sabe que a empresa não necessariamente vai diminuir, mas o estabelecimento, a filial, a agência, a loja, ela não vai precisar de tanto espaço, porque a gente já está começando a perceber que você pode ter apenas um posto avançado ali, onde as pessoas se reúnem para uma reunião, e muita coisa vai ser feito em casa, né? Então, algumas coisas vão ser estruturais. Eu acho que o delivery mesmo, claro que as pessoas vão querer voltar a jantar fora, passear, mas eu acho que também meio que se acostumaram com aquela coisa do delivery, de pedir a pizza, pedir camarão do Coco Bambu. Nós temos o patrocínio do Coco Bambu aqui nessa live, não? Não temos, podia ter, né? Porque eu adoro aquele camarão. Nós vamos começar a pedir, a academia está precisando de grana.
Você pega um camarãozinho do Coco Bambu, por exemplo. Eu acho. Dá o patrocínio para a academia ou o camarão para gente. Exatamente. A gente está se acostumando a pedir coisas, né, no delivery. Então, essas coisas eu acho que ficaram. Existe uma diferença entre o would e o could. Né? Os gestores falam muito. O would é aquilo que deve ser alterado. E o could é aquilo que pode ser alterado. Então, nós vamos fazer bem essa baliza aí. Tereza, vai falando aí que eu vou ter que me abaixar de novo cada tomada. Vai falando aí. Não, eu acho, Telegraf, que você acaba de ser nomeado o nosso portador aí para poder fazer essas relações comerciais em prol da academia. Vamos pegar uns patrocínios aí bacana. Pegar uns patrocínios bacanas e pronto. Olha, camarão no café da manhã vai ser difícil. O Lauro está falando camarão no café da manhã é complicado, mas a gente pode pegar algum patrocínio de café também, fazer uma live na hora do almoço. Olha aqui, o Lauro está falando, pode ser camarão no café da manhã. Quarto da medida provisória 927. Oi? A Adriana está dizendo que sou garoto propaganda. É na hora do almoço. O giro pelo mundo é na hora do almoço. Tereza, o artigo 4º da MP 927, ele deixa bem claro a diferença entre o would e o could. Ele diz assim, durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho. Eu pergunto para vocês, antes da pandemia, o teletrabalho era uma negociação entre empregado e empregador. Tinha que fazer um aditivo, você tinha que perguntar se o empregado queria, não queria, né? Agora, com a pandemia, o negócio é o seguinte, moçada, a partir de terça-feira, todo mundo trabalha em casa. Você vê quem que é possível trabalhar algumas atividades e determinava. Até porque é uma situação emergencial e se justifica fazer isso. Então, ali nós estamos vivendo o would. Vai lá, vai trabalhar, porque é melhor você trabalhar em casa do que você ter uma rescisão do contrato. Agora, passada a pandemia, nós vamos trabalhar no could. Você pode continuar no home office, e se a pessoa fala, não, eu não posso, então você vai ser mandado embora, porque a gente sabe também que é muito complicado. Hoje tem muita gente desempregada, né? Se você não supre aquela demanda da empresa, eles põem outro, né? Exatamente, exatamente. Mas tem muita novidade por aí, né, Telegrave? E acho que os temas novos vão pipocar, como dizem, né? Acho que a gente vai ter muita coisa. Esse ano eu acho que ainda vai ser um ano mais morno, mas a partir do ano que vem, acho que vai ter um recheio de decisões judiciais. Até porque eu estava lendo uma notícia que parece que o número de desempregados já chega a 8 milhões, dentro de uma estatística feita pela agência do Banco Itaú. Inclusive, eles falam, olha, parece que o governo está mascarando aí, dizendo que é 1 milhão só de pessoas, mas está chegando perto dos 8 milhões já. Então, quer dizer, isso aí vai mexer com tudo, né? Nós vamos ter reflexos, impactos de todo jeito, e acho que a tranquilidade, aquela ideia de acabar com a justiça do trabalho não vai dar certo, porque ninguém vai querer pegar os nossos processos. Então, a gente vai ficar mais um tempo ainda na ativa, né? Agora, veja, Tereza, a nossa CLT, ela é originalmente de 1943. Depois ela sofreu várias alterações, nós sabemos. Às vezes as pessoas dizem, a CLT é antiga. Ela é antiga quando ela nasceu lá, mas ela foi se modificando. Ela tem mais de uma centena de modificações, só na reforma foram mais de 100. Mas a CLT, ela foi construída num modelo de capitalismo industrial, aquele operário de fábrica, aquela subordinação que o chefe olhava com uma prancheta, pessoalidade, subordinação. Hoje o mundo mudou. Então, eu acho que o grande desafio, nós vamos falar isso no nosso congresso, você que está nos ouvindo agora, faça sua inscrição agora no congresso online da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, vai ser o melhor congresso de direito do Brasil. Nós vamos falar sobre isso. O direito do trabalho, ele também tem que abranger o novo. Então, por exemplo, hoje você fala muito do trabalhador de plataforma, né? E a ministra Peduzzi, a nossa presidente,
ela tem defendido isso, que tem que ter uma regulamentação, ainda que como para subordinado, você tem falado muito isso, você tem um livro bem bacana que passa por esse tema também, ainda que você tenha que ser para subordinação, não é uma subordinação típica, o entregador de pizza, de bicicleta ou de moto, mas ele tem que ter um mínimo de tutela. E essa tutela tem que vir para o direito do trabalho. Porque senão o que vai acontecer? Nós, operadores do direito do trabalho, só vamos julgar carteira de trabalho, CLT típico. Sendo que aquela CLT típica era para o modelo industrial e hoje o mundo é digital, o mundo está na quarta revolução, o mundo está no modelo uberista. Então, nós também temos que trazer essas modalidades para o direito do trabalho. Não estou dizendo que com os mesmos direitos, eu acho que é possível modular esses direitos, né? Você regulamenta, não sei qual que é a tua opinião sobre isso, mas você regulamenta conforme o tipo de trabalho, um feixe de direitos. O que nós não podemos é deixar totalmente no limbo essa classe, né? Claro, exatamente. O Lauro está falando aqui que desde 95 houve que a Justiça do Trabalho vai acabar. É verdade, Laura, eu tomei posse em 95 e quando eu tomei posse, eu lembro que o pessoal que queria que eu fosse para estadual falava, para que você vai fazer concurso para trabalhista que vai acabar? Até hoje não acabou. Estou quase me aposentando, da Alegrave não acabou. E hoje está chegando para nós o compliance, código de conduta ética, essas novas modalidades. Eles não vão ficar longe de nós. Não, o problema é que nós temos muita coisa para resolver e para levar, e o que a gente precisaria é de um acompanhamento legislativo mais eficiente, né? Isso é o que me parece. Porque pelo menos dá um pouco mais de segurança, que é complicado. Eu fico imaginando os advogados aí na linha de frente, você chegar para o teu cliente, ele fala assim, doutor, o que eu posso fazer para não ter problema? Eu não me importo com quanto eu tenho que pagar. Aí você fala, então, é assim. Se você fizer desse jeito, vai estar de acordo com a lei, mas pode dar tudo errado. Mais ou menos isso. Você sabe que o meu filho esses tempos falou assim, pai, mas por que você faz tanta live aí na pandemia? Eu falei, bom, primeiro que eu nem faço tanto, eu faço umas 3 por semana, né? Tem gente que faz todo dia. Mas eu vou te explicar, filho, porque todo dia tem uma lei nova, é MP 927, 936, daí decisão do STF, monocrático, decisão do pleno, portaria, conversão da MP. Então, quer dizer, todo dia tem assunto para nós. Ah, mas a Justiça do Trabalho não ia acabar? Eu falei, pois é, ressuscitaram. Não deu certo a tentativa. O tiro saiu pela Toda hora tem coisa. Toda hora tem coisa nova. Acho que a gente vai ter que acabar, porque o pessoal já está aqui há uma hora. Tá bom. Acho que o pessoal tem que trabalhar e fazer... O pessoal já tomou café, já está quase na hora do almoço e nós estamos aqui ainda, né, Tereza? E daqui a pouco, da Alegrave, a gente vai ter o primeiro congresso internacional mesmo da academia, que está sendo feito em parceria com o Celo Laboral. Está publicado no Instagram, está publicado na página da academia. Quem quiser ainda dá tempo de fazer a inscrição. Nós estamos com 12... Ó, o Sebastião ali, ó, falando da lei nova que saiu. Grande abraço, Sebastião Geraldo de Oliveira. Lá, o Sebastião está aí também. E o nosso congresso, Tereza, já dá para fazer inscrição se a pessoa quiser fazer inscrição hoje? É só entrar no site da academia ou no site do... Qual que é o site da academia, Tereza? Nós estamos fazendo aqueles telemarketing. AN de navio, andt.org.br. É só fazer a inscrição, mas está publicado em tudo quanto é lugar. Tem publicado aqui no Instagram. Ótimo. E qualquer coisa também o pessoal pode me mandar e-mail que eu respondo. E-mail, mensagem. O meu e-mail é o tenarra70@gmail.com. Acho que todo mundo tem meu e-mail da Alegrave. E eu posso fazer uma sugestão? Os primeiros 10 que se inscreverem agora ganham um livro teu de desconsideração da pessoa jurídica, autografado. Eu adoraria, mas ele está esgotado. Mas uma coisa é certa, quem fizer a inscrição vai ganhar muito melhor que o meu livro, o livro do Congresso, que você também tem que escrever e mandar o seu artigo. Lembra disso, tem até dia 12. É verdade, vai ter o concurso. E quem Meus queridos, obrigado pela atenção. E quem quiser apresentar... Pela atenção de vocês. Até dia 12, eu quero já apresentar trabalho no Congresso, pode apresentar. A nossa comissão científica é presidida pelo Gilberto Strumer, tá, Carol? Nosso gaúcho. Ricardo Guimarães, Vilatori,
Ai, meu Deus do céu. Agora, assim, de rápido, eu não vou lembrar todo mundo que está na comissão, mas o pessoal está analisando, já temos bastante, e os 10 primeiros saem publicados. Vão poder sustentar, não vão? Congresso. Hã? E parece que os 5 primeiros vão ter a oportunidade de fazer uma sustentação oral sobre o conteúdo, né? Os 3 primeiros. Os 3 primeiros apresentam no Congresso. Já está até marcado o horário, tudo de apresentação do trabalho. E pela primeira vez, acho que a gente publica o trabalho dos participantes, né? Isso vai ser bacana. Eu vou deixar aqui o meu endereço, underline da Legrave underline Neto, o meu endereço do Instagram. E quero mandar meu abraço aí para o presidente Belmonte, para a Tereza, para a Ione, que toda manhã estão aqui agitando, né? Para que vocês sigam aqui a BDT. Agradecer também a Vólia, ao Bento, a Carol que me antecederam. E um beijo para você que ainda está acordando agora. Toma um cafezão aí. Depois você vai deixar no ar aí, Tereza? Vai entrar no ar daqui a pouco. 24 horas? Eu não sei se vai dar tempo. Não, vai ficar no ar 24 horas, mas todas as lives da academia estão no canal do YouTube, no Instagram. Desculpa, no canal da academia no YouTube. Fica gravado, a gente já tem aí uma grande biblioteca, viu, da Legrave? Inclusive, quem quiser rever ou ver a sua, tá lá. Foi uma grande live. Tem a nossa entrevista lá. A nossa entrevista Me diga uma coisa, agora aqui, ó, são 9h37. Aí na Espanha, que horas são? Aqui são 2h37. Daqui uma horinha a gente está reunido para entrar nesse encontro internacional. Então a senhora não acordou tão cedo, né? Acho que só eu que acordei. Então tá bom. Na verdade, eu tô acordada, mas vai ser. Um beijo para vocês aí. Gente, um beijão. Obrigado, querido. querido. Dúvida, manda mensagem ou aqui ou no meu Instagram, ou no Instagram do Dalegrave também, que a gente responde e direciona vocês. E um beijão, até amanhã com mais live e para o Congresso também. Inscrição para o Congresso. Inscrição para o Congresso. Bom dia aí, pessoal. E até daqui a Valeu. pouco, encontro internacional para quem for participar. Até já. Até daqui a pouco aí aqui no canal da BDT. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau, Tereza. Obrigado.